Vitor falou segunda Reis, eu falei, ai meu Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem, herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse essa sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel essa carta, rasgou suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, o que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ele vir até mim, e saberá que há profeta em Israel. Senhor, nessa hora colocamos as nossas vidas no teu altar, te pedimos a Deus que o teu propósito venha se cumprir, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, nessa noite, aquilo que é o teu propósito, aquilo que está no teu coração. Senhor, eu de mim não tenho nada, mas eu clamo, Senhor, pela tua misericórdia, que o Senhor possa estar usando a minha vida, Senhor, abençoando, Senhor, a tua igreja, falando aos nossos corações, a começar por mim, Senhor, que eu possa estar aprendendo aquilo que o Senhor tem a me ensinar. Eu louvo o teu nome, te agradeço por essa oportunidade, Senhor, que tu tem me dado. Glorifico o teu nome, Senhor, por essa igreja, essa família da fé que tu tem colocado na minha vida. Te louvo e te exalto, Senhor, por tudo que tu és, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que eu separei para essa noite é: faça a escolha certa para que tudo te vá bem. Diante desse texto, a gente vai ver algumas situações que aconteceram. Quando a gente começa a ler aqui, fala de um homem, que era Naamã. E esse homem, ele era um homem valoroso, ele era descendente de Caim. E por causa dele, o Senhor havia dado livramentos à Síria, o exército da Síria. E ele também teve uma vez, que a Síria foi e atacou Israel, e eles levaram uma menina cativa. E essa menina foi servir na casa de Naamã. E Naamã, ele tinha lepra. E nós sabemos que naquela época, quem tinha lepra tinha que ficar afastado de todo o povo, que era uma doença contagiosa, então ele tinha que ficar afastado. E Naamã era chefe do rei da Síria, então ele não parou. Ele usava armadura e isso escondia a sua lepra, escondia o seu problema, e ele estava ali no meio do povo. E, inclusive, essa é uma doença que era contagiosa, mas o que a gente pode entender é que essa menina esteve ali e ela não pegou, porque o Senhor tinha um propósito para a vida dela. E ela vira para sua senhora e fala: se ele estivesse lá na minha terra, lá em Samaria, o profeta o curaria da sua lepra. E ele então, na mesma hora, o que ele faz? Vai no rei da Síria e fala com ele, falou: a menina mora lá em casa, falou isso e isso, e contou a história para ele. E o rei falou assim: se prepare então, que eu vou mandar uma carta e o rei de Israel vai te curar. E foi o que ele falou ali, pelo que a gente viu no texto. Então Naamã vai, pega ouro, pega prata, pega roupas e vai embora lá para Israel, para encontrar com o profeta. E quando ele chega lá, ele vai e entrega essa carta para o rei. E o rei fica desesperado. Ele fala: por acaso eu sou Deus para poder curar alguém? E ele, como ele já tinha atacado Israel há um tempo atrás, ele está buscando ocasião contra mim, ele está querendo acabar comigo. Mas isso chegou aos ouvidos de Eliseu. E Eliseu falou assim: não, por que tu rasgou tuas vestes? Manda ele vir até mim. E ele vai saber que tem profeta em Israel. E muito provavelmente, Eliseu era um profeta de Deus. E o Senhor já tinha mostrado para ele toda a situação. E então, essa
chega até Naamã, e Naamã vai à casa de Eliseu. E quando ele chega lá, Eliseu nem entende. Eliseu simplesmente pega e manda que o seu servo vá e fala para ele: mergulha 7 vezes no Jordão. E ele fica indignado. Fala: pô, lá onde eu moro tem 2 rios, perfeito. Toda a água lá da Síria é muito melhor do que daqui de Israel. E ele está mandando eu mergulhar naquele rio. Pô, eu achei que ele ia vir, ia colocar a mão sobre mim, ia orar para o Deus dele e ia me curar. E aí ele revoltado, né? A Bíblia nos conta que ele não queria fazer. Então o servo dele vira e fala para ele: fala, meu senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, você não ia fazer, ele só pediu para tu mergulhar no rio. E aí ele pegou então e foi. Para ele mergulhar nesse rio, a gente tem uma noção de que, como ele usava uma armadura, ele teve que tirar aquilo. E quando ele tirou a armadura dele ali, ele expôs a sua leva. Foi quando ele expôs aquilo que ele escondia. E ele mergulhou as 7 vezes. E na 7ª vez, a palavra do Senhor nos conta que ele saiu e a carne dele estava como de uma criança. Quer dizer, ele estava lindo. E aquele homem, então, pega e vai de novo na casa de Eliseu. E dessa vez Eliseu o recebe. E ele fala com Eliseu, ele fala: agora sim, eu vejo que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Que é a continuação do texto aqui. E ele pega e fala: ó, eu trouxe para você, e mostra os presentes que ele trouxe. E Eliseu fala: não, eu não vou receber nada disso, eu não quero nada disso. E ele falou: fica pelo menos, sei lá, por um pouquinho. E ele falou: não, eu não quero. E eu não, nada do que você trouxe é para mim, eu não quero isso. E ele pega então e fala: então deixa eu levar um pouquinho da terra daqui, porque eu entendi que nesse lugar, o Deus desse lugar é o Deus Todo-Poderoso. E eu quero, não vou mais fazer holocausto e nem servir a Deus de mundo, eu quero servir o Deus de Israel. Ele fala: só que eu queria te pedir que o Senhor me livrasse, porque tem uma época no ano que o meu Senhor, ele vai até Gnom, que era um dos deuses lá da Síria, e ele precisa se ajoelhar, e eu tenho que me ajoelhar com ele, mas não é para adorar, eu tenho que me ajoelhar porque ele se apoia em mim para que eu levante. E ele falou: vai em paz. Então, Naamã sai dali e vai embora. Geazi, que era o servo de Eliseu, falou: pô, ele liberou ele, não pegou nada, deixou o cara embora, depois de tudo, eu vou atrás dele e vou ver se eu consigo que alguma coisa sobre para mim. E assim Geazi faz. Geazi corre atrás de Naamã. E quando Naamã vê, ele para a carruagem e fala: tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ele pega e fala: o rei lá, Eliseu falou para mim que tem 2 servos que precisam de roupas e precisam de prata. Se você pode dar um pouco, ele pede 35 quilos. E ele fala: não, leva 70, pode levar. E ele volta. E quando ele passa na sua casa, ele para, deixa as coisas que ele pegou e vai até Eliseu. E quando ele chega, Eliseu fala: onde tu estava? Eu estava por aqui, eu não vi lugar nenhum não. Aí ele fala: quando a carruagem parou e aquele homem falou contigo, eu estava contigo e nem espírito. Então ali ele viu que ele tinha mentido, né? E que o Senhor tinha revelado para Eliseu. Então o resumo da história aqui, meus irmãos, é a escolha, né? Nós vemos aqui 3 personagens. Um é a menina. Aquela menina, provavelmente uma adolescente, havia sido tirada da sua família, tirada dos seus pais. Ela deveria estar, né, se nós pararmos para pensar com a nossa visão humana, ela deveria estar muito revoltada com ele, principalmente, porque como ele era o chefe ali, provavelmente quando eles foram e pegaram e ela foi cativa, ele estava junto, né? E levou ela para sua casa. Mas aquela menina, ela conhecia o Deus daquela cena. Ela sabia que nada do que acontecia era sem um propósito. E ela apresenta Deus para Naamã. E ela fala: se ele estivesse lá, o profeta curaria da sua lepra. E ela vai e apresenta aquela possibilidade, aquela oportunidade, mesmo diante da situação que ela tinha passado. Ela poderia, nós, né, como seres humanos, apoiaríamos o que ela fez. Ficou revoltada, eu também estaria, mas ela não, ela preferiu ver Deus. Ela escolheu acreditar no Deus até nesse momento. Aí nós vemos Naamã, o segundo personagem. Naamã era um rei, era um estrela, lá do rei, ele era um estrela. E fugiu, gente. Ele era um general ali do rei. E ele tinha muito dinheiro. Quando ele vai até o profeta, ele vai com dinheiro, porque ele achou que ele podia comprar aquela bênção, aquela cura que ele queria. Ele foi no seu orgulho, na sua vaidade, nos seus bens. Só que quando chegou ali, ele se deparou com um Deus que não tinha nada dele. Um Deus que queria curar por amor. E ele
se rende ao Senhor e ele tem um encontro com o Senhor. Aquela escolha dele de sair, de descer, né, do seu... Aquele homem, na verdade, ele foi... dois servos, né? Chegaram para ele e indagaram nele. Primeiro foi a menina, uma serva que falou com ele: se você estivesse lá, o profeta te curaria. Ele disse: quem é essa menina que está falando isso aí para mim? Mas ele acreditou e foi. E quando o servo dele lá falou: meu Senhor, se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, você não teria feito? Ele só pediu para você mergulhar. Mais uma vez, o Senhor usa um servo para que ele pudesse ver que Deus era um Deus de poder. Que Deus não precisa de grandes homens, de grandes coisas para operar o milagre. E Naamã decide então se render. E ele desce ali do seu orgulho, tira aquela armadura que escondia, né, tudo que ele tinha, e ele mergulha naquele rio as 7 vezes obedecendo. Deve ter sido difícil, porque a palavra nos diz que na 7ª vez ele saiu curado. Ele deve mergulhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, não deve ter acontecido nada, mas ele insistiu, ele escolheu insistir e acreditar naquela palavra. E ele saiu dali não só com a sua cura, pelo que a palavra nos conta, ele saiu dali conhecendo o Deus de Israel. Ele teve, além da cura, ele teve a salvação. E ele decide, né? Então, ele fala, Eliseu fala para ele que não quer nada do que ele levou. E ele fala: então deixa eu levar um pouquinho da terra daqui. Aí a gente vai pensar: como doido, né? Eu vou terra para aqui. Mas é porque era um memorial de como ele podia estar diante de Deus tão longe, que ele estaria na Síria. E ele teve ali o cuidado de pedir: quando eu precisar me ajoelhar junto com o meu Senhor, eu não vou estar adorando Deus, não. Eu quero estar diante de Deus. E eu tenho medo de que Deus se entristeça comigo. E Eliseu fala para ele: pode ir em paz. Ele despediu ele na paz de Deus. Ele poderia estar lá, porque ele já tinha entendido que o coração daquele homem era um coração dele. Já tinha se rendido ao Senhor. Então Naamã teve a escolha de largar o seu eu para servir ao Senhor. E nós temos um terceiro personagem aqui, que é Geazi. Esse homem era um homem que andava com Deus. Ele era um servo de Naamã, de Eliseu. Ele andava com Eliseu. Ele viu várias coisas. Ele é o homem que teve lá na história da Sunamita. Então, assim, ele era um homem que conhecia Deus. E ele simplesmente olhou todo aquele ouro, aquela prata, aquela coisa toda, e ele trocou o Deus que ele servia por aquelas coisas. E ele vai até aquele homem e fala: não, mentiu. Né? Que ele chegou lá e falou: não, meu Senhor mandou vir atrás de você para pegar, para dar para não sei quem. Era uma mentira. E quando ele chega e Eliseu pergunta: onde você estava? Ele mente mais uma vez, falou: eu não estava em lugar nenhum, não, eu estava por aí, eu não fui em lugar nenhum. Mas ele esqueceu que o Deus que ele servia, o Deus de Eliseu, era um Deus que revelava as coisas, era um Deus que mostrava todas as coisas. Então esse homem, ele escolheu largar Deus por causa de bens materiais. E o resultado disso aqui, né, a gente vê, que ele ficou assim, com a riqueza, ó, que ele tinha pego a prata, as roupas, isso tudo ele ficou. Mas ele ganhou também a lepra que era de mim. E a palavra nos conta que aquela lepra foi para ele, foi para a descendência dele. Então, meus irmãos, eu estava meditando muito nessa palavra. O que a gente vê é as escolhas que nós temos feito. Nós precisamos parar e ver o que a gente tem escolhido. O chamado que Deus tem para cada um, e Deus tem um chamado para cada um, e a gente, tendo uma intimidade com o Senhor, a gente procura. Uns têm chamado para pregar, outros para louvar, outros simplesmente para falar com as pessoas na rua, para dar um sorriso, um abraço. Outros têm um ministério criativo. Então, todos os servos do Senhor, eles têm um chamado. Tem os irmãos que são muito importantes, e que às vezes a gente nem dá tanto valor, que são os irmãos de oração. São aqueles que, quando ninguém está vendo, está na sua casa, está ajoelhado, está orando, está buscando, está clamando pelas pessoas. E nós precisamos entender qual é o chamado que Deus tem para as nossas vidas e escolher obedecer. Né? Assim como Naamã escolheu largar tudo que ele tinha dele, né, para servir ao Senhor, nós temos que também ter essa escolha. Ver o que o Senhor tem nos chamado para fazer e escolher obedecer ao Senhor. Independente disso, isso é a minha vontade, mas eu queria fazer isso. Mas se o Senhor me chamou para fazer qualquer coisa, eu preciso obedecer. O Senhor, ele tem um propósito com cada um dos irmãos na casa do Senhor. São pessoas que o Senhor chamou e tem um propósito. Nós precisamos estar atentos, porque às vezes no nosso trabalho a gente precisa deixar o nosso eu de lado e dar um abraço numa pessoa que a gente nem tem muito amor, assim. Amor que eu digo de ter muito contato, mas a gente tem que estar ali e conseguir perceber quando Deus manda.
Quando Deus manda você dar um sorriso, você dá uma palavra. Então, assim, que nessa noite nós possamos estar pensando um pouco no chamado que Deus tem feito para cada um de nós e na escolha que nós temos feito. Eu tenho escolhido o quê? Eu tenho escolhido obedecer, ou às vezes o meu orgulho fala mais alto. O Senhor manda eu fazer, mas hoje não. O Senhor manda, vai e prega para alguém na rua. Ah, não, Senhor, eu não quero fazer isso não. Hoje não, deixa para amanhã. E às vezes aquela pessoa só tem aquela chance, é só aquele dia. Então eu vou pedir, irmã, que solte o louvor, por favor, enquanto esse louvor toca. Esse louvor, inclusive, meus irmãos, quando eu estou pensando na palavra, eu começo a pedir ao Senhor, dá um louvor que encaixe na palavra. E eu pensei em muitos louvores. E esse louvor, assim, veio. Falei, meu Deus, eu nem sei, eu já tinha até ouvido, mas eu nem sabia o nome e tal. E veio o nome do louvor. E eu falei, meu Deus, eu não sei nem se tem esse louvor de verdade com esse nome. E quando eu coloquei, existe. E a letra do louvor é muito profunda. Então, que durante esse louvor, medite na letra dele, medite no chamado que Deus tem. Aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Se nós temos escolhido obedecer, sim, ao Senhor. Escolher conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. É através da Bíblia que a gente conhece aquilo que Deus tem para cada um de nós. Aleluia. Deus revela também pessoalmente. E fala no nosso coração. Às vezes a gente tem, por exemplo, cantar para mim é um problema. Minha voz é linda e, como diz o pastor, desafio até para bater palma. Então, para cantar, estou até tentando, mas é difícil. Já falar do Senhor, da palavra, ele gosta. É um chamado de Deus, não sei, tenho buscado a orientação dele. Mas cada um tem isso. Tem pessoas que elas sentem. Quando elas estão louvando, elas sentem aquele amor tão grande. Então esse é o chamado de Deus. Então busque conhecer através da palavra de Deus e através da voz do Senhor mesmo que vai falar. Ajudar o outro, o próximo, seja no trabalho, seja na rua, seja na escola, seja onde você estiver, na igreja. Às vezes a gente está aqui e todo mundo assim parece que está tudo muito bem. E às vezes a pessoa precisa de alguma coisa. E a gente
gente só vai conhecer isso através do Senhor, mostrando para a gente, nos dando essa experiência. Escolha perdoar, crer, obedecer e negar a si mesmo. Isso é muito difícil, mas às vezes a gente precisa. E testemunhar o que Deus tem feito em nossas vidas. As nossas escolhas, elas definirão como será a nossa vida eterna. Se nós escolhermos errado aqui, um dia nós vamos estar diante de Deus. Como é que vai ser? Quando Ele passar lá na telinha o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer e perguntar por que você não fez aquilo? Qual vai ser a nossa resposta? Para que a gente possa estar pensando e escolhendo as coisas que agradam ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar aí. Senhor, nessa hora adoramos a tua mãe, te glorificamos a Deus pela oportunidade que temos de estar diante da tua casa. Eu te agradeço, Senhor, por fazer parte desse ministério, por fazer parte dessa família, por esses irmãos, Senhor, tão amados. Muito obrigado, meu Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por nos dar, Senhor, a oportunidade de escolher o que nós queremos. E que, Senhor, Tu possa estar nos orientando a escolher a melhor parte. Escolher estar contigo, escolher te servir. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a caminhar contigo, a ser obediente à Tua voz. Nós clamamos a Ti, Senhor, e Te adoramos por tudo que Tu tem sido feito. Te agradecemos, Senhor, por aquele sacrifício perfeito. Muito obrigada, Senhor, por ter entregue a Tua vida em favor das nossas vidas. Nós, Senhor, glorificamos o Teu nome e Te adoramos por tudo que Tu és, no nome de Jesus.